Olá, fisioterapeuta! Saudações! Estamos começando o segundo episódio da série Jornada da Terapia Manual na Prática. E esta semana você está aprendendo os atalhos seguros da terapia manual, desde a avaliação ao tratamento do seu paciente. Eu vou te ajudar a simplificar o seu raciocínio e otimizar os seus resultados com a fisioterapia. Mas aí você já deve estar se perguntando, já logo de início, isso aí só funciona para o Robson, não funciona para mim. É fácil para o Robson falar, quero ver outro físio conseguir ele fazer o que ele faz, o que ele ensina. Olha, eu também pensaria assim se eu não tivesse visto os resultados dos meus alunos. Escuta só essa. Alguns pacientes me deixavam, às vezes, sem o que fazer. Eu tinha a ferramenta, mas não sabia exatamente o que fazer com ela. Mas tenho aplicado o diagrama. Através do diagrama, eu venho mudando até algumas condutas, né, que eu tinha antes, porque o diagnóstico mudou e os resultados começaram a aparecer também. E cada vez você vai aprendendo, você vai ficando mais ágil, né, no seu pensamento. Porque você pega um paciente, você constata um problema, aí quando você chega no próximo, você fala, opa, já vi isso. Exatamente. Né? Principalmente as técnicas de mobilização, tanto nas avaliações quanto na terapêutica também. Tenho colhido bastante resultados com isso. E tem dado resultado, né? O resultado rápido. Aí o paciente já indica o outro paciente. Boa, é isso aí. Né? E aí tem que achar horário. Tanto que eu tô com a agenda lotada. Pô, que sensacional. Que Tô com a agenda sensacional. lotada. Treme tudo a agenda, aí eu tenho que me virar nos 30 aí, rapidinho, para poder atender todo mundo. Exatamente, só tá no início, né? Só tô no início ainda. É esse fruto que eu tenho colhido. Para mim tá sendo ótimo, viu? O curso tem me ajudado muito, muito, muito. Sou muito agradecido. Bem, agora que você acabou de vir, eu vou apenas recapitular. Na nossa primeira aula, eu te mostrei tudo o que um fisioterapeuta não pode fazer na sua primeira consulta com o paciente. Os 7 erros grosseiros que comprometem os seus resultados. Esse conhecimento transformou a minha vida e também a de muitos fisioterapeutas ao longo desses anos. Pois, sabendo que você deve parar de fazer a partir de hoje, erros comuns do dia a dia que um fisioterapeuta comete, já vai dar um direcionamento mais assertivo, ou seja, começar a fazer o que é certo desde o início. Então, se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, aqui embaixo tem um botão para você assistir. Corre lá, assiste e depois volta aqui. Então agora, sem ficar enchendo linguiça, bora lá para a nossa segunda aula prática. Eu vou demonstrar para vocês tudo o que um fisioterapeuta deve fazer detalhadamente com o seu paciente ao chegar, desde a primeira consulta, o passo a passo que você deve seguir com o seu paciente, para você ter uma avaliação assertiva e, consequentemente, um sucesso de resultado. Primeiramente, o profissional, ao iniciar uma avaliação, ele vai até o local onde o seu paciente se encontra e o chama pelo nome. Senhora Camila, por favor, pode entrar. Prazer, seja bem-vinda. Robson, pode sentar, por gentileza. Então, esse profissional, ele é cordial com o paciente desde a sua chegada, cumprimentando, olhando nos olhos do paciente e chamando pelo nome. O paciente chega e já apresenta seus exames com um encaminhamento médico. A primeira coisa que o fisioterapeuta pode fazer é, um momentinho, eu vou deixar aqui de lado e primeiro eu vou colher os seus dados pessoais e então a gente vai um passo a passo para entender as suas queixas e como podemos ajudá-la de forma adequada. Então, esse fisioterapeuta, ele inicia a avaliação do seu paciente colhendo primeiro os dados pessoais do paciente, o nome,
e-mail, idade, data de nascimento, enfim, todos os dados pertinentes, a profissão desse paciente, porque ela pode ser correlata aos sintomas, se ele pratica ou não atividades físicas, que também podem ser ou não correlatas, ou se ele deixou de praticar atividades físicas, ou seja, ele já começa a fazer um apanhado se aquele paciente que está chegando para ele pode ter alguma correlação com a atividade laboral dele, com a atividade de trabalho ou com a atividade física, ou se ele interrompeu a sua atividade física devido à queixa atual. Então eu tenho aqui dados iniciais para que me permitam iniciar uma avaliação do paciente. E então, dando sequência, ele pergunta a esse paciente: o que lhe trouxe aqui? O que vem te incomodando? E o paciente, no caso em questão, responde, por exemplo: o que vem me incomodando, eu venho sentindo dor no joelho. Interessante, dor no joelho? Aonde é a sua dor no joelho? Ele pergunta para o paciente, pede para o paciente indicar. A sua dor é aqui? E ele demonstra. Aponta o local. A minha dor é aqui, é mais na interlinha, é mais na frente, é mais atrás. E ele vai documentar isso como a queixa principal desse paciente. Onde é a queixa dele? Ela é local, ela não é, ela é uma área extensa. E ele vai começar a documentar tudo isso. Então, por exemplo, a paciente indicou que ela tem uma dor na interlinha medial do joelho direito, esquerdo. E vai documentar lá. Ok, então ele vai começar com perguntas que sejam pertinentes, perguntas específicas. E o paciente lá, mas o senhor não vai ver meu exame? Tem um diagnóstico aqui. Sim, nós vamos ver, mas primeiro eu irei examiná-la de forma adequada. E eu posso entrar com uma pergunta. A senhora, eu não trabalho com convênio, mas não sei qual é a questão de cada um de vocês, mas eu poderia perguntar, por não trabalhar com convênio, a senhora vai tentar reembolso do seu convênio? Eu vou. Então eu vou lá e anoto o que o médico prescreveu como encaminhamento médico. Por exemplo, condromalácia patelar. HD, condromalácia patelar, 10 sessões de fisioterapia, vejo se o pedido tem ou não data, porque isso é importante ali para o convênio, marco esses dados do exame e deixo ali de lado. Eu não vou me basear por ele. Já vi que a paciente ela tinha uma queixa inicial com uma dor na interlinha medial do joelho esquerdo, por exemplo, e agora eu vou começar com perguntas pertinentes. Eu já tenho os dados do pedido médico anotado na minha ficha. Ou seja, isso aqui é simplesmente para me dar parâmetros do diagnóstico médico que é preciso, o diagnóstico da lesão, porém nem sempre a queixa do paciente ela é por causa da lesão específica. Nós vamos fazer agora o diagnóstico fisioterapêutico, o diagnóstico fisioterápico. Eu quero ver quais as limitações funcionais que esse paciente apresenta. O fisioterapeuta, ele devolve um movimento para o paciente, ele permite com que o paciente ele volte a ter as suas funções normais. Então vamos ver tudo que foi prejudicado com o diagnóstico médico, que era uma lesão, por exemplo, uma condromalácia patelar. Então começo. Quando que iniciaram seus sintomas? Ou seja, foi insidiosamente, não teve uma causa aparente para os sintomas se iniciarem, ou não teve uma causa aparente, eu caí, eu bati, não, fui correr e aí a dor apareceu. Então preciso saber se existe ou não alguma causa aparente desses sintomas terem iniciados. Quando que esses sintomas se iniciaram? É recente? Há dias atrás? Não, já tem anos, já tem meses. E tudo isso eu preciso ter documentado, porque isso vai fazer a diferença num raciocínio para se avaliar o paciente. Geralmente as lesões degenerativas, como de cartilagem, de menisco, geralmente elas se instalam de forma mais lenta e progressiva. As lesões mais agudas geralmente são pós-traumáticas ou após o paciente fazer uma atividade muito intensa. Ou seja, todos esses dados vão começar a corroborar com o porquê que esse paciente está chegando para mim, o porquê que essa queixa ela está tão presente no joelho do meu paciente. E então eu pergunto para ele como que ele evolui desde o início dos sintomas até o presente momento. Desde quando iniciaram os sintomas, a sua dor está estável, melhorando ou piorando?
O que piora a sua dor? Vamos, por exemplo, o paciente me falar, pior escada, pior minha dor. Tá, subir ou descer? É pior para subir, descer eu desço mais tranquila. Ok? E o que alivia seus sintomas? Meus sintomas aliviam, eu fico com menos dor quando eu estou sentada, em repouso, quando eu estou parada, mas para eu andar, para eu subir e descer a escada, para eu agachar para pegar algum objeto, aí o meu joelho fica muito doloroso. Eu tenho que começar a documentar tudo isso na minha ficha de avaliação. Tá? A senhora tem limitação do movimento, é dolorido para dobrar e esticar o joelho? Não é? E eu vou documentando tudo isso. Então, com todo esse quadro, eu vou ter uma ideia se esse paciente ele apresenta uma dor, se ela tem características nociceptivas, ou seja, se é um quadro mais mecânico, de tecidos músculo-esqueléticos envolvidos, ou não, está num quadro mais agudo, ou se eu tenho fatores neuropáticos que podem estar envolvidos, como um paciente já com histórico, pergunto se ele tem histórico de dor lombar, de acordo com o acontecimento dos sintomas. Essa dor começou tem pouco tempo, depois que eu tive uma crise forte de lombar, me começou essa dor. Opa! Pode ser que eu tenha algum fator aí de coluna lombar envolvido nesses sintomas do meu paciente. Então é por isso que é muito importante a história detalhada desse paciente, ok? Então eu vou ter mais detalhes, pergunto ao paciente se ele já fez algum tratamento específico para esse joelho, se ele já passou com algum fisioterapeuta, já fez algum tratamento prévio, acupuntura, quiropraxia, enfim, pergunto de tratamentos prévios que ele já possa ter feito e para eu entender o porquê que esses tratamentos não tiveram sucesso com o paciente. Então estou começando a entender todo o histórico do meu paciente. Pergunto se já fez alguma cirurgia mais relevante que possa ser correlata com os sintomas, bandeiras vermelhas que eu tenho que excluir, como uma queda prévia que pode ter uma fratura local. Enfim, são dados extremamente pertinentes na avaliação de um paciente. Então, com todos esses dados, eu já levantei hipóteses do que eu posso encontrar no meu exame físico e com o paciente devidamente trajado, no caso, se eu vou avaliar um paciente de joelho, ele tem que estar de short, com a região desnuda para eu poder avaliar, poder examinar. Eu peço para o paciente, então, ficar em pé. O paciente me contando que teve alguma crise lombar, eu vou com certeza começar a examinar a lombar dele, peço para o paciente fazer os movimentos da lombar, pode curvar anterior, quando eu falar já, isso. Me fala se você sente alguma dor ou desconforto, retornando à posição inicial, e vou perguntando se ele sente dor ou desconforto, se reproduz algum sintoma dele, para trás. Isso, as mãos na região lombar, dobro o máximo que conseguir para trás. Muito bem. E pergunto ao paciente se ele sente dor, desconforto, alguma rigidez articular, se isso reproduz algum sintoma que seja reconhecível por ele. Mãos aqui na cintura, jogo o quadril para um lado, isso, ombro para o outro. Pergunto se reproduz ou não algum sintoma para o outro lado, o máximo que ele conseguir. Muito bem, então faço um exame ali dos movimentos fisiológicos da coluna lombar desse paciente e vou anotando tudo isso no meu diagrama CITA. Ou seja, o comportamento dos sinais e sintomas. Sinais, tudo que eu consigo observar, se esse paciente tem limitação ou não da amplitude de movimento, se isso gera algum sintoma para ele, que é algo que ele sente, eu começo a documentar tudo isso. Então, vou avaliar, fazer uma inspeção do paciente, observando então os joelhos. Pode aproximar um pouquinho mais. Se esse paciente, como no caso da paciente aqui, um joelho um pouco mais valgo, que é muito comum nas mulheres, porque tem uma pelve mais larga. Faço uma inspeção se o paciente ele apresenta algum edema local, se eu estou vendo um joelho mais volumoso ou não que um outro, o alinhamento dos membros inferiores, não só no plano frontal, fica de lado por favor, como também no perfil. Vejo eu que me desloco em volta do paciente para colher essas informações. Se tem uma hiperextensão de joelho, se não tem, novamente voltou agora de costas agora. Posteriormente, vou ver se esse paciente tem um desabamento muito grande do arco plantar, do tornozelo, se esse tornozelo se apresenta muito valgo, isso pode levar esse joelho cada vez mais em valgo também e levar uma sobrecarga de compartimento lateral. Eu vou agora fazer uma avaliação, uma inspeção geral, se tem alguns desvios ou não na coluna que ele apresenta, de frente novamente, por favor. Tudo isso inspecionando. E posso pedir para o paciente, aqui de frente para mim, numa perna só, vai fazer um movimento de agachar numa perna só. Fazer qualquer um. Vamos começar primeiro com... Eu geralmente começo com o joelho que não dói.
fica só na perna direita. Se ele tiver desequilíbrio, eu vou estabilizar e faz o agachamento sem tocar outra perna no chão. E volta. Vou ver a estratégia que ele utiliza esse agachamento, mais uma vez. Peço umas 3, 4 vezes. Muito bem. E peço para ele reproduzir no outro. Estou de frente para o paciente, vejo se ele entra muito, se ele colaba demais os joelhos com um valgo dinâmico, pode ir lá. Se o paciente tem instabilidade, eu posso dar um pequeno apoio para ele. E vejo qual que é a estratégia, se ele tem um bom controle motor, se ele não apresenta, se isso reproduz ou não os sintomas que eu trouxe para mim. Pronto, agora eu tenho uma série de dados, não só da anamnese, que foram toda a história do paciente que eu colhi, como também do exame físico, uma inspeção do joelho, do quadril, da coluna, de tornozelo, membro inferior como um todo, e alguns movimentos que possam ou não reproduzir os sintomas. Posso pedir para ele também agachar. Faz um movimento de agachar, por favor. E vejo no caso aqui da paciente que ela tem uma certa estratégia para agachar, os joelhos se mantêm alinhados. É isso que eu vou observar. Se tem uma falha de estratégia, se não tem, e aí eu vou para um exame físico, palpatório com esse paciente. Pode sentar aqui, por favor. Então, o paciente sentado, eu gosto sempre, antes de examinar o paciente, pedir para ele fazer alguns movimentos ativo livres, sem carga, aqui no movimento de cadeia cinemática aberta, movimento de extensão do joelho. Eu gosto de iniciar sempre pelo joelho assintomático, aquele que não tem a queixa do paciente, que não tem a dor, para saber qual que é o padrão de normalidade do paciente. Põe a mão por cima, pode esticar o joelho, pode voltar. E aqui eu quero ver se o paciente apresenta alguma palpação, uma crepitação que seja palpável no deslizamento patelo-femoral, movimento de flexo-extensão em cadeia aberta. Pergunto se ele sente dor ou não e faço no mesmo no joelho sintomático do paciente. Pode esticar e pode voltar. E vejo se esse paciente apresenta ou não crepitações local, se isso reproduz ou não sintomas para o paciente. E tudo isso eu vou começar a documentar na minha ficha. A inspeção do paciente, o movimento ativo, se ele reproduz ou não sintoma, e vou então para o teste palpatório. Avalio primeiro o assintomático, para a gente ter como referência. Vou lá palpando a interlinha articular lateral do joelho. Venho para a interlinha medial. Então eu vou lá no polo inferior da patela. Ligamento patelar, tuberosidade anterior da tíbia, gordura de Hoffa, vou dar uma beliscadinha nela, vou fazer uma palpação peripatelar, ou seja, ao redor da patela, para ver se eu já tenho algum ponto de sensibilidade, alguma hiperpressão que possa estar reproduzindo sintomas para esse paciente. Venho ali na pata de ganso do paciente e comprimo para ver se existe já alguma tendinopatia ou não. Vou palpar ali os tendões dos flexores, tanto de bíceps lateralmente, como os tendões de semitendíneo, semimembranoso, os músculos adutores da coxa, os músculos tensor ali de fáscia lata, trato iliotibial, toda a porção lateral, os tendões ali de trás dos gastrocnêmios, cruzando o joelho. Ou seja, eu vou fazer uma inspeção geral aqui, no caso aqui uma avaliação palpatória geral do joelho assintomático. E aí eu vou para o sintomático e vou ver se todos esses pontos anatômicos, todas essas referências anatômicas, se elas reproduzem ou não sintomas para o meu paciente. E um dado que é muito importante aqui, repara que o paciente ele trouxe um exame de imagem para mim, e esse exame de imagem eu vou deixar ele como o último item da minha avaliação, para eu ver se ele corrobora com algum sinal e algum sintoma encontrado ou não. Ou simplesmente ali eu tenho alterações degenerativas, né? O paciente não envelhece só por fora, ele envelhece por dentro também. Então aquele cabelinho branco, aquela ruguinha, isso é o que a gente tem na parte externa do paciente, mas ali dentro a articulação dele, a cartilagem também está envelhecendo. As tendinopatias fazem parte do processo. Isso só não pode começar a gerar dor, sintoma e limitação funcional para o meu paciente. Então eu examino do mesmo jeito o lado sintomático comparando com o lado
assintomático. E eu vou começar a estabelecer referências. Vou ver se algum movimento, algum teste específico à palpação, se vai ou não reproduzir os sintomas e os sinais que trouxeram o meu paciente. Para eu saber se realmente essa queixa ela é local ou se ela pode estar vindo à distância. Então, peço para o paciente deita um pouquinho de barriga para baixo. Se o paciente tem um histórico de dor lombar, eu posiciono o paciente em decúbito ventral e vou lá examinar antes a coluna lombar desse meu paciente. Vou lá na região lombar, vou fazer uns testes de PAC, uma pressão póstero anterior central, e vou perguntar para o meu paciente se isso reproduz ou não sintomas para ele. Se ele reproduzir, eu vou começar a documentar. Se não reproduzir, eu vou para uma PAU. Vou avaliar agora unilateral, direita e esquerda. Reproduz ou não sintomas? Não reproduz? Eu vou dando sequência. Vou para a região glútea. Vou fazer a palpação de glúteo médio, glúteo mínimo. Boa tarde, seja bem-vindo. Musculatura de piriforme, ou seja, eu vou avaliar detalhadamente todos estes pontos que podem ou não estar reproduzindo sintomas para o paciente. Vou avaliar tensor de fáscia lata, toda a musculatura posterior de isquios tibiais, musculatura do tríceps sural, região da fossa poplítea. Então eu vou começar a investigar para ver se eu encontro sinais que possam reproduzir ou não os sintomas desse meu paciente na prática. Avaliei o meu paciente em decúbito ventral, pode virar de barriga para cima. Pode dobrar um pouquinho aqui as pernas, peço o paciente dobrar a perna, vou avaliar musculatura profunda da região pélvica do meu paciente. Gosto sempre de avaliar com o paciente com os membros inferiores fletidos para tirar a tensão dos flexores aqui anterior de quadril. Pode estender novamente. Vou palpar a região anterior do quadril do meu paciente, tendão de reto femoral, tendão ali a musculatura de psoas, tensor de fáscia lata, região do trocânter maior do fêmur, região posterior ao trocânter maior do fêmur, região posterolateral, musculatura anterior de coxa, reto femoral, adutores, adutor magno, adutor, enfim, grácil, toda a musculatura interna de coxa, os músculos laterais, vasto lateral desse paciente, e vejo se tudo isso reproduz ou não algum sintoma para o meu paciente. Então, parto lá para o joelho do meu paciente. Vou fazer uma bela raspagem aqui no joelho lateral, sem pedir contração nenhuma, para ver a integridade da cartilagem. Lateral, crânio caudal. Comprimo um pouco, e com a paciente na posição de supino fica fácil, porque eu tenho um relaxamento do quadríceps, eu consigo avaliar medialmente essa patela, a palpação. Posso comprimir de medial para lateral, o que faz ela fazer um bocejo mais lateralmente, permitindo com que eu palpe toda a faceta lateral da patela, região inferior da patela, tendão patelar, gordura de Hoffa, e eu vou explorar aqui também com um paciente em supino. Se eu tenho alguma suspeita de lesão ligamentar, posso nessa posição já fazer a avaliação dos testes de gaveta, Lachman, estresse em valgo, estresse em varo, mas para isso você não precisa ficar guardando o nome de teste, simplesmente você está criando estresses mecânicos para a articulação. No caso aqui, se eu quero testar tecidos inertes, eu vou aplicar testes que sobrecarreguem esses tecidos inertes. Então, eu vou documentar se isso está ou não reproduzindo sintomas para o meu paciente. Se tiver, eu vou documentar tudo isso, tá? Vi se tem algo na lombar, não tem, eu vou direcionar mais para a região de joelho, vamos ver comportamento de sinais e sintomas, vou avaliar a amplitude de movimento, vamos ver se está preservada a extensão bilateralmente. Olha, aqui eu tenho uma extensão completa, aqui a extensão ela é completa, mas ela é dolorosa. Eu vou documentando tudo isso. Aonde reproduz os sintomas? Atrás, na frente? Ah, a dor é atrás, não, a dor é na frente.
vou avaliar a flexão, levo até o fim do arco de movimento e pergunto se dói ou não. Se não doer, eu vou estressar essa articulação para ver se eu reproduzo ou não sintomas. Vou torcer a tíbia aqui para ver se reproduz ou não sintomas do meu paciente. E tudo isso eu já vou documentando. Vou aproveitar e vou avaliar o quadril do meu paciente. Como é que está essa rotação lateral? 30 graus só de rotação lateral de quadril. E a medial? Nossa, a medial também tem 30, ou seja, tem um déficit aqui de rotação lateral de quadril. Vou avaliar do outro lado e ver se isso reproduz ou não sintomas, ou seja, tudo será documentado. Depois eu posso colocar o paciente na posição em que ele está aqui, ó. Eu vou tentar baixar o seu joelho e você não deixa. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Já começa a fazer uma avaliação da força muscular. Vou tentar levar seu pé para cima, você não deixa. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Muito bem. Agora eu vou tentar rodar o seu pé para fora, você não deixa, avaliando a musculatura de quadril. Muito bem, eu vou tentar levar o seu pé para dentro e você não deixa. E aqui eu já estou fazendo um teste das unidades motoras, ou seja, já estou avaliando as unidades contráteis, a musculatura do meu paciente, para saber se reproduz ou não sintomas para ele. Ou seja, após esse exame físico, eu vou ter todas as informações que eu preciso para saber se isso está ou não gerando sintomas para o meu paciente. E se tiver, eu já vou documentar tudo isso, porque isso é que vai dar os parâmetros de tratamento para o meu paciente. Então, é imprescindível que o fisioterapeuta ele saiba avaliar o seu paciente, porque só sabem prescrever uma conduta adequada de tratamento quem sabe avaliar o paciente minuciosamente. Se não se sabe avaliar, não se sabe tratar. É por isso que eu bato sempre nessa técnica. Para isso, você precisa ter o quê? Um sistema integrado de técnicas e ter um raciocínio avançado desde a avaliação ao tratamento do seu paciente. Se eu não souber avaliar, consequentemente, eu também não sei tratar esse meu paciente. Muito bem! E aí, físio, o que vocês acharam? Estou compartilhando tudo isso porque eu sei que essas informações não são acessíveis por aí. E sabe qual que é o resultado? Muitas pessoas enviando mensagens no Instagram, nos comentários do YouTube, no WhatsApp da clínica, todos perguntando se eu tenho um curso ou se eu indicaria algum curso de qualidade em terapia manual. E eu vou te responder, sim, eu tenho o meu método, onde eu dou um passo a passo para você aprender os atalhos seguros da terapia manual, desde a avaliação ao tratamento do seu paciente. Onde você vai aprender a ter segurança desde a primeira consulta, raciocinando sobre o quadro clínico e otimizando os seus resultados com a fisioterapia. Eu e a minha equipe estamos aqui para dar todo o suporte nessa jornada. No jeito certo, na hora certa, no acompanhamento seguro, sem risco de você sair perdido no meio de tanta informação. No meu método, você conta com a minha experiência com mais de 20 anos de prática clínica e também por já ter ensinado esse sistema para centenas de fisioterapeutas, os quais eu chamo carinhosamente de fisiocitas. O meu curso é um método CITA, um sistema integrado de técnicas terapêuticas avançado. Inclusive, os depoimentos que vocês têm visto aqui nesse evento são de alunos meus que entraram na turma anterior. Muitos deles eram inseguros para avaliar e tratar os seus pacientes com terapia manual. Muitos não tinham um passo a passo para o raciocínio clínico, sem uma sequência assertiva para a avaliação e sem saber quais ferramentas deveriam ou não utilizar no tratamento dos seus pacientes. Agora, com o método CITA, eles têm segurança na terapia manual e isso gerou uma transformação profissional na carreira deles. Graças a esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui com você hoje,
eu quero que você aproveite o máximo possível essas aulas. E lá na frente, no momento oportuno, eu vou te falar mais sobre o meu treinamento. Então, físio, você não pode perder o terceiro episódio dessa série, porque nele eu vou responder as principais dúvidas e te ensinar os atalhos seguros da terapia manual que impedem você de avaliar e tratar o seu paciente com segurança. Eu vou te ensinar uma abordagem prática, mais assertiva, que irá fazer a sua carreira de fisioterapeuta decolar com a terapia manual. E você nunca mais vai ficar inseguro para avaliar e tratar seus pacientes, achando que precisa investir caminhões de dinheiro para ter o conhecimento que necessita, o conhecimento correto. Eu falo que o método CITA é o conhecimento na palma das suas mãos. E agora você só precisa de uma maca para colocar em prática e colher os frutos, os resultados desse seu conhecimento. Nessa sexta-feira, pela manhã, vocês vão assistir a terceira aula que vai ser liberada. Aproveite ao máximo o conteúdo. Eu estou te passando aqui, fisioterapeuta. Por quê? Porque eu quero que juntos, nós façamos da fisioterapia a profissão de nossas vidas. E aqui embaixo, antes de terminar, tem um botão azul, para você participar da nossa comunidade do Facebook. Vai lá, entra lá e comenta o que você está achando da jornada da terapia manual na prática. E se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, basta clicar aqui embaixo no botão verde que está aqui embaixo para você entrar, ok? Deixo aqui um forte abraço a todos, desejando muito sucesso, e eu te vejo na sexta-feira pela manhã. Até lá!